E quanto às farsas de Azazel, tem que lembrar que ali é a casa dele. Ele vai aprontar um monte de história, prodígios, farsas, prodígios de mentira, N situações, mas é que nem o Robert falou, ele pode vir do jeito que ele quiser. O Robert falou, não sei o que vai acontecer, da loucura que ele vai inventar, mas ele pode vir do jeito que ele quiser, que ele está preparado para receber a besta. Então, meus irmãos, não tem o que ficar preocupado. E você vê todas as religiões. Você pega lá o judaísmo, mas mataram milhões de pessoas, pessoal. Milhões de pessoas. Aí você pega lá os evangélicos, nossa, as cruzadas lá que eles lutavam pela igreja católica, aquela coisa tudo. Aí mataram um monte de gente, meus irmãos. Aí você pega lá a Inquisição. E todas as religiões, toda a religião que você parte, que você vê na face da terra, todas as guerras vieram por elas. Tudo. É morte, sangue, destruição, só coisa que não presta. E aí, como é que isso pode ser bom? Se o nosso pai falou que não pode matar. Não matarás, está lá escrito. Aí ainda inventa uma guerra santa. Nós estamos matando, porque é guerra santa. Mas, meu amigo, não existe isso. Agora que é pior do que os judeus, que mataram todo mundo. E são um santinho. Como que pode? Nunca cumpriram uma lei, não cumpriram uma lei, nunca, do nosso pai. A lei da mão. Nunca, o mandamento da mão, nunca. Como que esse povo vai entrar no céu? E vocês seguindo um bando de lunáticos que ainda diz que é o Deus de Israel. Se o Deus de Israel é o seu Deus, nosso pai não é o seu pai. Não tem nada a ver. O Deus de Israel é o Deus de Israel, que diabo Satanás. O acusador, João 5,45. Entendeu? Então, quer dizer, se você pertence ao Deus de Israel, você não tem nada a ver com o nosso pai. Você está seguindo um Deus aqui na terra, que se chama Israel, que é o dragão, o diabo Satanás, a antiga serpente Moisés, em quem vós esperais e confiais. Entendeu? Porque diz lá, né? João 5,45, não pense que eu vos acusarei perante meu pai. Tem um que vos acusará. Esse é Moisés, em quem vós confiais. Então, quer dizer, você não pode ter dois senhores. Ou você segue Moisés, ou você segue nosso pai. Ou você segue Jesus Cristo, Azazel, besta 666, ou você segue nosso pai. Se você seguir dois, um meio termo, morno pra gente, nosso pai, morno pra ele vomita da boca. A religião foi criada por demônio. Salomão fez o templo pro demônio. 1 Reis 8, 12 e 13. Eis que Salomão fez o templo pro Deus das trevas, e o Deus das trevas falou que habitaria nas trevas a vida inteira. A eternidade. Então, quer dizer, como que é que o nosso pai, que não tem nada a ver com essa terra podre que foi dada pro diabo, essa terra imunda que só tem sangue, vai querer morar num templo de pedra? Fala pra mim. E sendo que o nome do templo era sinagoga, de ensino. Aí o Messias chegava e falou assim, cuidado com a sinagoga do diabo, o templo de pedra, olha só. A sinagoga do diabo, aonde ensinam fábulas judaicas e doutrinas de demônio, que são essas doutrinas que você ouve aí, que pode matar todo mundo, pode roubar, pode destruir, um passando o outro para trás, é só loucura. O Messias falou para ter cuidado com isso aí, ó, a porta larga, a sinagoga do diabo, porque a igreja verdadeira somos nós. Por isso que o Messias falou, vou derrubar esse templo aqui, em 3 dias eu vou construir um. Nós, ó, o templo vivo do Espírito, nosso Pai, ó, o nosso Messias. Tem nada a ver com esses lixos dessas igrejas de pedra, essas instituições que servem para matar, roubar, destruir, arrancar seu dinheiro e te condenar para o lado de fogo. Não tem nada a ver com a verdade isso aí. Então, sinagoga é de ensino. Procure você, pesquise você. Você pode ir lá pesquisar e ver que a igreja de pedra, o nome dela verdadeiro é o quê? Sinagoga. Por isso que o Messias falou, cuidado com a sinagoga do diabo. Essa igreja de pedra é do diabo, não é do nosso pai. Tem nada a ver com ele. Quer falar alguma coisa? Não, é só voltando a falar só um pouquinho lá do lugar preparado, só para esclarecer umas dúvidas aqui. Tá até lá para cima já, mas faz tempo que eu tô querendo falar sobre o templo no lugar preparado. Que perguntaram como que vai ser o templo lá? Se vai ser o mesmo templo daqui da terra? Ou se vai ser o mesmo templo do reino? Bom, por exemplo, pelo que o Robert falou, lá o templo é um pouco diferente, certo? Agora não sei como, né? Eu vou falar o que ele falou, o templo é um pouco diferente. A gente vai estar se limpando de toda essa imundície, essa podridão da terra, porque a gente nasceu, cresceu e viveu na mentira. Aí quando a gente conheceu a verdade nos libertou. Só que ali a gente vai começar a entender as coisas realmente como funcionam. Como a vida no céu é totalmente diferente desse lixo. Porque a gente conhece aqui, porque a gente mora aqui, né? A gente nasceu aqui. Aí a gente vai entender muita coisa que a gente não entendia antes. E aí quando a gente subir no céu, vai entender muito mais ainda que o nosso Pai vai nos explicar. E pelo que o Robert falou,
nosso Pai vai estar lá por perto, nosso Messias, e a gente vai ver tudo que está acontecendo. Então, mas é mais ou menos isso, meu irmão. Agora, o tempo exato, eu não sei, entendeu? É que assim, é mais ou menos isso. É o mesmo tempo do reino, tipo, no reino do Pai, um dia vale 1000 anos, né? Mas então, pessoal, eu sei, mas aí não tem como a gente saber sobre isso. A gente só vai saber quando subir no céu, como que vai ser, ou quando estiver lá. Mas a gente sabe que o tempo é um pouco diferente. Agora, como? Não sei. O que o irmão Robert falou é que o tempo no lugar preparado vai ser o mesmo que no reino. O reino vai ser igual ao reino do céu, o tempo lá. Ele comentou. Então, ele disse, mas aí, para a gente comparar com o tempo da Terra, não dá para saber qual é a diferença, entendeu? Mas é que nem o nosso irmão falou, a irmã está falando aqui. Realmente, vai ser diferente desse mundo. Agora, vai ser igual ao reino do céu, mas qual o tempo, não dá para saber, né? A base é um dia 1000 anos, né? Aí fracionando minutos por horas, aí é uma matemática aí. É mais ou menos isso, mas aí, por exemplo, que nem o Messias fala, esta última hora, pelo que a gente entende, é um século. Nós estamos dentro desse século, que é 1 hora. Agora, como funciona, eu não sei. É complicado, né? Outra coisa até que eu queria falar, que daí tem um irmão aqui, ele comentou lá no início da live, mas eu gravei o que ele falou, que ele disse que ele não se sente digno de entrar no lugar preparado, né, ou ir pro reino. Pra falar a verdade, ninguém é digno aqui, irmão. Só que a gente vai estar num lugar preparado pra gente se descontaminar desse mundo. Ou seja, tudo, as coisas que não prestam desse mundo, tudo lixo desse mundo, todos os vícios e tudo mais, a gente vai ser limpado disso durante o nosso período no lugar preparado. Pra gente poder entrar no reino do nosso Pai perfeitos. Porque ninguém é 100% aqui. Todos temos falhas, todos temos erros. Mas o nosso Pai fez um plano de resgate pra gente ter a chance, né? De poder morar, de ter uma das moradas lá no reino do nosso Pai. E é isso, não tem que se preocupar. Tá fazendo o certo aqui, ó, obedecendo os 10 mandamentos, né? Que o Pai resumiu, que o Messias resumiu em 2, amar o Pai, amar o próximo, né? E passando a verdade, 100%, tá tudo certo, já tá com a chave em mãos. A gente se torna bom quando a gente cumpre a vontade do nosso Pai. Quando a gente cumpre os mandamentos do nosso Pai. Aí a gente se torna bom. Mas é que nem o Robert falou. Nenhum de nós merecia isso. A gente merecia o lago de fogo. Né? Só que o amor do nosso Pai e do nosso Messias é tão grande, que aí o que acontece? Aí ele vê lá, um filho ouviu a verdade, entendeu, e procurou fazer a vontade do nosso Pai, e cumpriu os mandamentos do nosso Pai. O Messias fala, não tem por que esse irmão não entrar no céu. O nosso Pai vai ficar feliz. O meu filho vai entrar, vai morar aqui comigo. Por quê? Porque a gente está cumprindo a vontade do nosso Pai, do nosso Messias. Agora, se a gente for pensar, ninguém merece mesmo não, meu irmão. Essa é a verdade mesmo. E a gente Deixa o nosso irmão falar também. Tem que ser obediente, ou seja, fazer a vontade do nosso Pai, que está lá nos 10 mandamentos. Sim. E o Messias 2002, e dividir a verdade com as pessoas, né, que precisam ouvir, para saber o que acontece realmente nesse mundo. Pode passar para o irmão Rafael. Verdade.